Os inimigos de Gideão não estavam nem aí para esse período. Esse período não era interessante para os inimigos de Gideão. Muito pelo contrário. Gideão, trabalha aí, filhão. Trabalha aí tranquilo, de boa. Mas os inimigos vinham na hora da colheita. Vinham para roubar todo o esforço de Gideão. E ali Gideão estava vencendo muitos obstáculos. Estava tendo que buscar ânimo da onde não tinha. Sabe lá se não tinha momentos em que Gideão colhia aquele trigo antes do tempo? Nós não sabemos. Não sabemos se ele estava colhendo o que sobrou, pegando do chão o que sobrou. O texto não fala. Mas a Bíblia nos revela como estava o estado emocional daquele Gideão. Mas o Deus dos nossos pais fazia maravilha, coisa e tal, papá. Talvez eu, quando disse para você, você precisa voltar a orar, precisa voltar a buscar a Deus, precisa voltar a agradecer a Deus pelas coisas. Você diz, como? Olha a minha vida, olha quem eu sou o menor da minha família, ninguém liga para mim não, ninguém me ajuda não. Você está achando mesmo, missionário, Patrícia, que alguém me ajuda? Estou aqui, passando perrengue, estou passando minhas lutas. Meus irmãos, não perguntam para mim se eu estou bem, não. Minha família querer saber se eu estou bem? De jeito nenhum. Estou aqui só Deus na causa. Foi isso que Gideão fez. É difícil. Sabe, eu sou o menor. Eu vou reagir como? A única coisa que eu posso fazer é vir malhar esse trigo escondido para não morrer. Estavam ali discutindo sobre a vida. Estava ele, o anjo, discutindo sobre a vida. E a Bíblia diz que o anjo diz, vai nessa tua força aí. Não é nem da força de saber que Deus era o Deus dos pais, era o Deus todo-poderoso. Não, vai nessa tua força de indignação. Vai nessa tua força aí de reclamação que você está fazendo. Porque olha, Gideão, eu imagino isso não está no texto. Mas vamos dizer que eu fosse o anjo, tá? Vamos dizer que eu fosse o anjo que estivesse batendo papo com o Gideão. Eu ia dizer para ele, vai nessa força aí que você está bravinho, que você está indignado. Porque olha, você acorda cedo para vir aqui malhar o trigo. Você sabe que pode vir um inimigo e te matar, mas mesmo assim você vai. Por que você não vai atrás do Senhor com essa força? Por que você não faz dessa tua luta diária uma entrega total para Deus? E era isso que o anjo estava dizendo para ele. Vai nessa tua força. Qual era a força que Gideão tinha? Era a força de um indignado. Era a força de um cara que era cheio de promessa de Deus. Era cheio das profecias e promessas para a linhagem dele, para a tribo dele. Mas ele estava lá, no centro da adoração da família dele, tinha um boi. Ele era uma geração que o Senhor escolheu para ser vitoriosa. Tanto é que todas as vezes que eles se dobravam em arrependimento a Deus, eles venceram batalhas que eram impossíveis vencer. Mas Deus não mandou eles ir naquela força do passado, porque aquela força do passado que ele tinha em memória não fez nada por ele. Não fez nada por ele saber que Deus já tinha feito, que Deus já tinha sido com ele, que Deus já tinha sido com seus antepassados, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez isso, Deus fez aquilo. Aquilo não estava sendo a força dele. Por isso ele estava naquela condição, sendo que ele era uma pessoa que podia estar mudando a história. Aquela força indignatória que ele tinha de acordar aí escondido, ele podia ter feito um grupo para se levantar contra essa tirania. Porque as lembranças que ele tinha era de que Deus era tremendo, de que Deus ele era Deus terrível contra os inimigos. Mas ele pegou toda aquela indignação para dizer, eu sei dessas promessas.
que momentos difíceis exigem atitudes difíceis. Gideão teve que tomar atitudes difíceis demais, mas ele foi na indignação, e ele foi depois das provas que ele obteve de que era Deus que falava com ele. E eu quero que nessa noite você que está ouvindo faça a prova de Deus. É Deus que está falando com você, é Deus que está lhe dando uma direção. A palavra de Deus diz que Gideão obedeceu aquele anjo e compreendeu que era importante lembrar quem era o Deus que estaria com ele. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o Deus tremendo, o Deus grandioso, o Deus maravilhoso, forte, é Deus destruidor de todas as forças contrárias ao desejo dele. E estaria usando ele na indignação de estar sendo escravo no momento em que era para estar sendo cabeça. E Deus começa a exigir dele, oh glória, Deus começa a exigir dele que ele tome atitudes difíceis. A palavra de Deus, ela diz que Gideão começa a tomar algumas atitudes, gente, algumas atitudes que ia criar muitas confusões. Ia criar confusões que, se Deus não tivesse com ele, ele certamente morreria. Ele ia tomar algumas atitudes que certamente, se Deus não começasse a influenciar e a tocar na vida de outras pessoas para estar junto a ele, ele realmente morreria. E eu quero lhe dizer que quando nós começamos a tomar atitudes difíceis, mas orientados pelo Espírito Santo de Deus, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de sentirmos sozinhos e os inferiores, e o tamanho do problema, ele começa a ganhar dimensão real. Você começa a perceber no desenrolar da história, você começa a perceber no desenrolar da história de Gideão, que ele vai passando de um homem experimentando essas coisas que Deus está fazendo com ele de pouquinho. Você vai vendo ele de pouquinho, vendo a grandeza de Deus, aleluia. Você vai vendo de pouquinho ele recebendo a presença de Deus e ele caminhando diante da presença de Deus. E você começa a perceber que ele não está sozinho, porque Deus, ele colocou um ânimo no coração de algumas pessoas. Ele começou a colocar um ânimo na vida de muitos homens, mas muitos homens, queridos, foram contagiados por isso, mas eles não estavam preparados para a maneira em que Deus iria se manifestar. E ali Deus faz uma prova e separa muitas pessoas e deixa com Gideão somente 300. E ali está Gideão para enfrentar coisas difíceis, debaixo de exigências difíceis. Deus começa a falar com Gideão de uma maneira que ele tem que ter fé, ele tem que acreditar 100% em Deus, porque o que ele vai enfrentar é muito maior do que ele. Não pense você que porque ele foi escolhido por Deus, a luta que ele vai lutar, ela vai diminuir. Não, é Deus que vai fazer de Gideão grande. E essas coisas a gente precisa entender. Essas coisas nós precisamos entender. Às vezes nós passamos por muitas coisas na nossa vida. Talvez você que está me assistindo agora, você era uma pessoa no teu passado
Muitas pessoas me conhecem intimamente, sabe das provações que eu passei. Aos 16 anos eu estava na prostituição, estava usando droga. Eu engravidei do Rodrigo, meu menino hoje tem 30 anos de idade. Hoje ele está casado, eu tenho um neto lindo, uma esposa abençoada. E nós tivemos uma família, mas o meu passado foi um passado muito difícil. Foi um passado marcado por muitas coisas. Foi marcado, quem já viveu no mundo da prostituição sabe. A pessoa que vive no mundo da prostituição, ela não tem autoestima. É uma pessoa que está sempre vivendo de aparência. Quando está no oculto, está sempre chorando, está sempre ferido. Não é à toa que quando eu entrei na presença de Deus há 23 anos atrás, que o Senhor me resgatou, eu cheguei na presença de Deus com um índice de depressão muito grande. Muito grande. Meus momentos com Deus foram momentos muito difíceis de transformação e de libertação. Eu passei por um processo muito difícil de libertação. Deus colocou um homem abençoado do meu lado, que não me abandonou em momentos que eu merecia ser abandonada. E foi um processo difícil. E o Senhor, desde quando eu entrei na presença de Deus, com 6 meses na presença de Deus, o pastor já nos colocou como diáconos na igreja. E nós fomos ungidos ao diaconato. Com um ano, nós estávamos como diáconos ainda cuidando de uma igreja. Deus exigiu coisas muito difíceis para nós. E eu tenho certeza, isso é um pedacinho da minha história, mas eu tenho certeza que no momento em que você está mais debilitado, é um momento que você precisa tomar atitudes muito delicadas e difíceis, porque para sair de lugares difíceis, nós precisamos tomar atitudes difíceis. E eu quero compartilhar isso com você, porque todas as vezes que nós confiamos totalmente em Deus, e nós começamos a caminhar em caminhos que parecem caminhos grandiosos demais para nós, e são. Mas quando nós começamos a entrar por esse caminho, a gente começa a ficar gigante. Nós olhamos para nós e a gente se vê a mesma pessoa, mas o diabo já não nos vê a mesma pessoa. Nós olhamos para nós e começamos a ver uma atitude de fé que nós não tínhamos. E a gente vê isso muito bem retratado na caminhada de Gideão para enfrentar esses inimigos medianitas que estavam preparados pelo diabo para matar aquela nação, para destruir aquele povo, para fazer com que a história do futuro daquela tribo fosse adorar aquele Deus, aquele boi que estava ali. Aquele boi estava desanimando aquele povo. Aquele boi, aquela adoração errada. Às vezes nós estamos dando valor, porque quando nós damos muito valor a alguma coisa, nós estamos adorando. E conforme nós vamos adorando muito determinadas coisas que estão dentro da nossa casa, no nosso cotidiano, as coisas que nos aprisionam. Não posso ir no culto, não posso ir na missa, não posso ir numa reunião de oração na casa de uma vizinha, não posso ir numa célula orar, porque tem coisa muito preciosa. Eu vou ficar com meu neto, vou ficar com a minha neta, vou ficar trabalhando, fazer hora extra. Vou assistir esse filme, vou assistir essa série. Aí nós passamos a adorar muitas coisas. Passamos a adorar coisas que não eram para nós estarmos adorando. Que não era para nós estarmos adorando. E aí quando nós vamos para o nosso dia diário, para a nossa batalha diária, nós vamos igual Gideão. Indignados. E cadê esse Deus? Não vou poder fazer nada, eu sou pequeno. Sou problemático, sou o menor da família, que não sei o que, e começa aquela coisa toda. E aí o anjo olha para ele e fala: vai nessa tua fé aí, vai nessa tua indignação. E aí a gente acaba se vendo nessa história. Momentos difíceis exigem atitudes
difíceis. É hora de renunciar um pouco. Renunciar um pouco às coisas que estão tomando muito teu tempo e dedicar um tempo para Deus. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que a tua presença cubra meus irmãos que estão precisando ser inspirados pelo teu Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs que estão precisando ser inspirados pelo poder do teu nome. Que o Senhor, meu Pai, dê direção a eles, guarde a vida deles, que o Senhor possa prolongar na mente e no coração deles essa palavra que foi pregada agora, que eles possam pensar nela, que essa palavra possa alimentá-los, meu Pai, para a glória do teu nome, que arda fogo no coração deles. Amigos, meu Pai, católicos, irmãos católicos que me assistem, pessoas que estão comigo que não têm nenhuma religião, ou que algum dia vão escutar essa palavra e não tem nenhuma religião, vai alcançar daqui a alguns anos alguma pessoa. Pai, o teu Espírito Santo conhece a vida das pessoas, e eu peço ao Senhor que o Senhor trabalhe, meu Pai, na vida deles, que o Senhor possa mudar a história deles, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo momentos bons contigo, Pai, que eles continuem firmes, gratos a Ti, e que no momento de alguma dificuldade, de algum problema, que eles continuem Te adorando, porque o Senhor é conhecedor do tempo, o Senhor sabe quando começar e quando terminar as coisas. Então eu peço a Ti, visita-os na graça do Teu Espírito, abençoa minha família, abençoa meus irmãos da minha igreja, do meu ministério, abençoa, Pai, os irmãos que estão me assistindo, abençoa a família deles, o convívio deles, meu Pai, social, espiritual, que o Senhor os abençoe de uma maneira muito linda e que eles possam testificar da Tua presença, que assim seja, e graças a Deus.